história é sempre composta de uma face clara, consistente, superficial, onde se demarcam as datas, se travam as batalhas e se mudam os regimes, em que outra subterrânea, por onde correm os vasos capilares de mistério, irracionalismo e perpétua conspiração, que os homens inventam nas profundezas da alma, com a ilusão de conjurar assim as variadas aflições da vida. Claro, e este dente século da Renascença e da Reforma, com toda a sua presunção cientifista, ou por causa dela, não escapou à regra geral, e até pode-se dizer que confirmou com um certo exagero. Assim é que no próprio domínio da ciência, que produzira o cartesianismo e o culto das ideias claras, vê-se o lado sombra formado pelo culto religioso do Sol, que vigorava na era das pirâmides no Egito e na Mesopotâmia. Em um artigo de Lewis Mumford, assinala a estranha composição do progressismo do século XVI. Metade mecanicista e metade gnóstico, sendo de notar que a parte gnóstica, esotérica ou mágico-supersticiosa, não era trazida pelas classes mais ignorantes, mas pelos mesmíssimos filósofos que enaltecem a ciência e que no século seguinte começaram a preparar a revolução. Valeu a pena aqui inserir algumas passagens de Mumford. Se em algum ponto da história pode ser assinalado como o início da moderna concepção do mundo, concepção mecânica, expressão de uma nova religião e base de um novo sistema de poder. Esse ponto está na quinta década do século XVI. E nesse ponto não foi apenas o sensacional de Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico, que veio a lume, foram também um tratado de anatomia de Humani Corporis Fabrica de Vesalius, 1543, Ars Magna, álgebra de Jerônimo Cardano e a teoria da bacteriologia patogênica, enunciada por Fracastor de Contar
agni et conagionis morbis. Cientificamente pode-se dizer que foi a década das décadas. A maneira usual de interpretar a chamada Revolução Coperniciana é a que considera como principal efeito a ruptura de uma teologia e assentada concepção pela qual Deus colocará a Terra no centro do universo e fizera do homem o objeto único de sua atenção. Se o Sol é efetivamente o centro do universo, então toda a estrutura da teologia dogmática cristã, com seu único ato de criação e a alma humana, tida como interesse central de Deus, é a provação moral do homem neste mundo como preparação para a vida eterna, em conformidade com a vontade de Deus. Toda essa estrutura está ameaçada de colapso. Yeah.